Finalmente! Essa minha apresentação começou com 2.137 slides, para poder chegar a esse momento com meia dúzia e poder colocar a essência de uma vida em um momento tão especial como é um evento TEDx. Então, nesse momento, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês, muito importante. Vocês têm problemas para resolver? Vocês resolvem problemas? Vocês que não vêm aqui ou nos assistem em qualquer momento nessa linha do tempo, vocês têm problemas? Eu acredito que sim. Hoje é uma das principais competências mais demandadas do mundo, são pessoas resolvedoras de problema. E como se resolve problema? O que é um problema? Como ele se forma? Como eu defino o que é ou não é um problema? E a intensidade do mesmo? Então eu convido vocês a começar a dando uma analisada nas 5 principais competências mais demandadas hoje para todo e qualquer profissional de todo o globo, veiculado no Fórum Econômico Mundial de Davos. E hoje, a primeira competência, a competência mais demandada no globo é a seguinte: pensamento analítico e inovação. Essa é a competência mais demandada que eu tenho que desenvolver e você também precisa desenvolver. A segunda competência mais demandada no globo hoje é aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. A terceira competência mais demandada, resolução de problemas. Olhem a importância disso, de todas as competências que você precisa desenvolver na sua vida, essas são as mais poderosas, as mais demandadas no contexto contemporâneo. E eu tenho certeza que de alguma forma se conecta com você, com os seus desafios, com a sua personalidade. Partindo para a quarta competência, o pensamento crítico. O que é o pensamento? O que é essa criticidade aplicada ao pensamento? E a última, ou a quinta competência, tem outras, mas a quinta competência, a criatividade. Destaco aqui a palavra criatividade, porque sem ela eu não vou conseguir o pensamento crítico, eu não vou conseguir resolver problemas complexos, eu não vou conseguir entender o que é aprendizagem e o que é ela ativa. E com certeza não conseguirei chegar ao tal do pensamento analítico para definir o que é ou não inovação. Logo, a criatividade é uma ferramenta incrível para resolver esses problemas que nós buscamos e que nós temos hoje no nosso dia a dia. Eu, assim como muitos de vocês, também precisei resolver problemas complexos na minha vida. Também precisei buscar a criatividade. Também precisei buscar a inovação. Sou professor, salvo a vida das pessoas por meio da educação. E eu preciso construir projetos inovadores. Preciso construir projetos criativos. E o que é inovação? O que é criatividade? Isso se compra? Isso se enfia dentro de mim? Como é que isso funciona? Muitas vezes terceirizamos essa competência da criatividade, da inovação, assim como eu também fiz na minha vida. E as demandas do nosso dia a dia precisaram de um Anderson mais criativo. Precisa de vocês criativos. Vocês que nos assistem, que nos veem esse vídeo em qualquer ponto da linha do tempo, têm problemas a resolver. Hoje, nesse presente momento, ou no dia que segue, estamos sempre sendo resolvedores de problemas. E para isso, precisamos da criatividade. Precisamos da nossa atividade criativa. E eu também precisei me lançar nessa jornada criativa para poder resolver os meus problemas. Resolver aqueles pontos que tiram o meu sono. Me enfiei em altos rolê aleatório, do que vocês podem imaginar. Desde plantar árvore, certo? A contribuir para ações para salvar tartarugas. Buscando onde é que está isso, onde é que está essa criatividade, onde é que está essa inovação. O Anderson nunca vai ser criativo, o Anderson nunca vai ser inovador, preciso resolver meus problemas. E nessa minha jornada, eu comecei a ter um sentimento gostoso, um sentimento estranho, de quando eu comecei a encontrar a criatividade, eu me assustei porque eu já sentia aquilo de alguma forma, eu meio que tive um déjà vu criativo. Será que existe esse termo? Senão ele acaba de ser institucionalizado. Então, pessoal, eu senti que eu já tive essa questão, eu estava buscando resposta para uma pergunta que está mais perto do que eu podia imaginar. Ela está muito perto, muito perto. E no decorrer dessa minha jornada, eu encontrei muito encantamento, investi muito no Anderson criativo, investi muito em transformar o Anderson inovador para construir os meus projetos, para poder salvar a vida das pessoas por meio da educação. Tanto que fiz o mestrado em inovação e educação para poder continuar lapidando essa jornada. E nessa minha jornada, muita coisa encontrei foi encantamento. Muita coisa vazia, que não ajudava a resolver os meus problemas no meu dia a dia. Muito encantamento, e isso sempre me incomodou. Mas assim como me incomodou esse ponto, uma outra frase sempre me incomodou. De onde vem a criatividade? Onde está essa atividade de criar? E eu comecei a sentir algumas coisas dentro de mim e comecei a lembrar de alguns projetos que realizei na minha vida e que emanavam aquele sentimento do Anderson criativo.
E eu comecei a me lembrar que eu sentia isso quando eu era criança. Quando eu era criança, eu sentia isso, agora que também sinto enquanto adulto. Não sei qual é a trajetória da sua infância, qual é a trajetória da sua vida, mas trago aqui alguns brinquedos, alguns grandes projetos construídos na minha vida. Não sei quais são os seus brinquedos da infância, mas esse era um dos meus, na minha terra, chamado de Arapuca. Construído com o que eu tinha de criatividade. Eu, Anderson, sem ferramenta, sem recursos, construindo esse projeto. Um outro brinquedo que construía na minha infância, certo? Era esse que vocês veem na tela, que muitos conhecem como cetra, funda, bodoque, baladeira, em algumas regiões do país. Na minha terra, na minha região, teve muita imigração alemã. Então, o nome para esse curioso objeto é Schloida, certo? Então, chama-se de Schloida esse brinquedo, que construí isso, eu lapidei isso daqui. E se esses brinquedos não são familiares na sua infância, eu acho que esse pode ser um pouquinho mais familiar. Um carrinho de rolimã ou um carrinho do que você quiser chamar. O fato é que isso daqui fazia com que as pessoas descessem de forma alucinada montanhas, sem controle e sem temer a vida. Agora eu pergunto para vocês, o quanto de criatividade você usava nesse processo? O quanto você estava importando, o quanto você estava se importando com a opinião dos outros nesse processo criativo? Você simplesmente queria ver a sua obra pronta, concluída, finalizada, e no final do dia você está lá descendo os morros, se divertindo e sorrindo ao entardecer, ao entrar da noite, ao cair dessa nossa noite, certo? Então, a criatividade funcionando. E fica a reflexão para quem está assistindo esse nosso evento de hoje. Há quanto tempo você não se dedica para concretizar um projeto na sua vida com a mesma vontade, dedicação que você tinha quando construiu seus brinquedos na infância? Essa criticidade eu carrego comigo até hoje. E hoje eu busco desenvolver os projetos, o Anderson adulto, porém com o Anderson criança assumindo o protagonismo. Então, pessoal, cheguei à conclusão de que a criatividade sempre esteve dentro de mim. Mas é necessário um redespertar. É necessário que você realmente se permita, muitas vezes, aceitar que o seu eu criança está dentro de você. Que o seu eu criança, ele sempre esteve, está aí dentro de você. Você precisa dessa criatividade. Você precisa fazer exatamente isso daqui, ó. Calçar os sapatos da criatividade. Calce os sapatos da criatividade, não seja um adulto chato, não coloque peso onde não tem. Você está precisando de criatividade, você está precisando sim de inovação e não sabe onde está. Ela está dentro de você. Tampada, soterrada, convenções sociais, pesos sociais, fardos que não são seus, aprisionaram. E hoje eu resolvo os meus problemas com muita inovação, com muita criatividade, aplicado à educação, que é a minha área. E eu gostaria de convidar vocês para esse redespertar. Vocês têm problemas e vocês precisam de criatividade. Inclusive, as competências que eu mostrei aqui, as principais do mundo, hoje demandam pensamento crítico, para aplicar a inovação, resolução de problemas, e para isso eu preciso de criatividade. Então, ou seja, acredito que todos os que aqui nos assistem precisam desenvolver essas competências em maior ou menor escala. Fica essa dica para vocês. A criatividade que você tanto busca, ela está sim dentro de você. E ela sim vai definir o que é ou não inovação. Então, pessoal, a criatividade, ela é destampada. A criatividade não é inserida. E eu aprendi isso a duras penas. Eu estava tentando enfiar a criatividade no Anderson, enfiar a inovação no Anderson. E ela só aconteceu quando realmente eu tive um redespertar e eu percebi isso está dentro de mim. E por que ela não sai? Com medo da opinião dos outros, com medo de errar, com medo do que vão falar de mim? Tirei isso de cima e simplesmente ela aflorou. E você consegue sentir a criatividade. Você consegue sentir ela vindo, você consegue lembrar dos sentimentos criativos que você já teve na sua vida. Mas como isso, Anderson? Como isso? A criatividade, a atividade de criar, ela é uma atividade cognitiva. Ela está dentro desse órgão, o nosso cérebro. O nosso cérebro, certo? 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio podendo ter até 10 mil conexões neurais no decorrer da sua vida neuronal. 1,4 kg que está aí com você desde que você nasceu. Sabia? Está aí.
É só uma questão de você entender como é que funciona essa questão cognitiva para você poder ter esse redespertar e se tornar um exímio solucionador de problemas. E por falar nisso, uma frase muito interessante de um guru da tecnologia, Steve Wozniak, por ser uma pessoa da tecnologia, trazer um ponto biológico em um congresso que participei, tive a oportunidade de ouvir, estive falando, ele deixou uma frase que realmente me chamou muita atenção, onde ele colocou o seguinte: precisamos ter um cérebro bom para que possamos buscar as respostas sozinhos. Precisamos ter um cérebro bom para que possamos buscar as respostas sozinhos. Tudo o que somos depende do nosso cérebro. Concordam com essa frase? Tudo o que somos depende do nosso cérebro, 100%. Só que já pararam para pensar que o nosso cérebro também depende de tudo o que somos? O nosso cérebro depende de tudo o que somos. O que você tem sido pelo seu? O que você tem feito pelo seu? Hoje, ontem, antes de ontem? Ir na academia fazer exercício para deixar o bumbum durinho, perna grossa, braço durinho? Ok. Mas e o cérebro que faz tudo acontecer? Como você cuida do seu? Eu acredito que é uma hora muito boa de vocês terem esse redespertar também e cuidar da sua vida. Porque 86% das pessoas terão algum tipo de doença cognitiva. É basicamente escolha a tua. Certo? Então, essa peça aqui, esse órgão, resolve problemas. Então, nós precisamos ter uma mente sã e um corpo são, para que ela possa realmente fluir da melhor forma possível. E com essa combinação, tenha certeza absoluta que vai ser um passo muito precioso na sua vida. Você combinar a sua capacidade criativa, o seu cuidado neuronal, você vai virar um exímio resolvedor de problemas. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui nesse meu momento, depois de 2.137 slides, eu ter essa oportunidade, o que eu vou levar para o palco do TEDx? O que eu levo de toda essa vida, toda essa jornada, todos esses anos de escola? E eu pensei comigo, eu vou falar sobre problemas e como resolvê-los. Quem resolve é isso. E muitas vezes está buscando no lugar errado as respostas. Está dentro de você. Você vai precisar de criatividade, atividade criativa para poder resolver esses problemas. E eu tenho certeza que vai ser uma fórmula muito preciosa para a sua vida e automaticamente você vai começar a encantar as outras pessoas. Você vai começar a se rodear de criativos. Você vai começar a ter um ecossistema criativo à sua disposição. Acreditem, isso funciona de uma forma incrível, orgânica e até automatizada muitas vezes. Certo? E com isso, pessoal, você vai conseguir desenvolver técnicas, soluções, para que você comece a enxergar como as pessoas olham o que você oferece para a sociedade. Qual que é a jornada que você oferece hoje para uma pessoa que se aproxima de você? Qual que é a jornada que você oferece para uma pessoa que se aproxima do seu negócio hoje? Passe a olhar a sua vida e os seus negócios sob as perspectivas dos novos contatos que se aproximam da sua vida. Certo? E diante disso, uma coisa, quero relembrar, a questão do redespertar. Todos têm muitos problemas para resolver. Nós somos resolvedores de problemas. Como você resolve os seus? Com anseio? Com tristeza? Com rancor? Com raiva? Desespero? Depressão? Saiba que você precisa cuidar desta parte aqui que rege todo o desenvolvimento humano na Terra. Cuide do seu cérebro, porque como eu já disse, tudo o que somos depende do nosso cérebro. Concordam com isso? Só que o nosso cérebro também depende de tudo o que somos. E, novamente, o que você tem feito pelo seu? Diante disso, peço para vocês uma palavrinha muito simples para resumir essa fala, chamada de atitude. Atitude. Senão não valeu a pena essa fala. Eu perdi meu tempo, você perdeu seu tempo assistindo esse momento do TEDx. Agora está na sua mão ter atitude, começar a pensar um pouquinho mais sobre o seu sistema cognitivo, que resolve esses problemas, que precisa também da sua máxima atenção e muitas vezes fica esquecido. Talvez você não tenha parado para pensar hoje que você tem um cérebro dentro da sua cabeça. Certo? Então, pessoal, estamos aqui concluindo o início da nossa jornada criativa. Estamos concluindo o início da nossa jornada, porque agora está com vocês ter a atitude, dar o primeiro passo em relação a esse desenvolvimento para se tornar um exímio resolvedor de problemas. E repito aqui a frase para vocês. Tudo o que somos depende do nosso cérebro. Em contrapartida, o nosso cérebro também depende de tudo o que somos.
O que você tem feito pelo seu? Fica essa reflexão para vocês e um grande pedido: destampe a sua criatividade. Quem vive na sociedade moderna precisa resolver problemas, precisa destampar a sua criatividade. Você precisa cuidar do seu sistema cognitivo. Ela está aqui dentro. É uma questão de você se permitir. E sempre esteve junto com você. Apenas foi aprisionada. Então cuide do seu cérebro. E fica a reflexão: como é que está de verdade o teu sistema cognitivo hoje? Como está de verdade as suas capacidades cognitivas? Está tudo bem? Está tudo saudável? Seu cérebro encontra de forma plena? Não esqueçam que tudo que somos depende desse cérebro, só que o nosso cérebro também depende de tudo que somos. O que você tem feito pelo seu? Ele está saudável ou está assim? Muito obrigado.